Boa noite, gente, de novo. Vocês estão felizes ainda? Eu não vou continuar de onde eu parei pelas nossas dinâmicas de aula, tá? Só me lembra, marca a página aí de onde eu parei para a gente continuar na próxima aula. Dá um X aí para mim e depois vocês me falam onde que foi. Eu preciso que vocês pulem lá para a página 105. Dentro da mesma matéria, gente. Não vai fugir muita coisa, tudo vai se intercalar no final. Pode ficar tranquilo, eu acho. Página 105. Aprendendo a orar. Paulinha, cronômetra aí para mim. Obrigado. A verdadeira oração é algo que se aprende. E aí vai ter Lucas 11, versículo 1. Grifa essa frase. A verdadeira oração é algo que se aprende. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E é interessante que nesse tempo aqui, Jesus ele já se movimentava em sinais e maravilhas. É interessante saber que aqui Jesus já curava as pessoas, Jesus já expulsava demônios, mas a pergunta dos discípulos é: Senhor, nos ensina a orar assim como João ensinou os discípulos dele? Por que os discípulos perguntaram isso? Dentre todas as coisas que eles viram. Porque eles não viram apenas que Jesus tinha poderes especiais de liberar determinados tipos de sinais, mas eles viam que Jesus tinha um relacionamento concreto com o Deus de Israel. Eles viam que Jesus tinha de fato conhecimento de quem Deus era. Isso não era pelo meio dos milagres que ele fazia, mas pela vida que ele tinha, pela paz, integridade, autoridade no coração que ele tinha, e essas coisas só podem ser obtidas por meio do relacionamento. Então, orar nada mais é do que se relacionar com Deus. Orar nada mais é do que conversar com Deus. É algo muito simples, é como se você estivesse diante de uma pessoa e estivesse falando com ela. Simples assim. Então, vamos continuar. Compreender que a oração envolve um processo de aprendizagem é libertador, dá glória a Deus. Vocês são meio penteca que eu sei. Somos livres para questionar, experimentar e, glória a Deus, até mesmo falhar. Ao entendermos que a oração demanda um processo de aprendizado, somos libertos da arrogância de descartá-la como falsa ou irreal. Uma coisa que eu aprendi, isso foi com Mike Bickle, eu quero até indicar um livro dele que chama Crescendo em Oração, é que Deus ouve orações fracas, entre aspas. Deus ouve orações pequenas. Às vezes, você está indo para o seu serviço e você está, caraca, Deus, obrigado por isso, isso, isso. Deus escolheu sua oração. Caraca, Deus, abençoa meu pai, minha mãe, aquela oração do novo convertido, né? Minha mãe, vou dormir, Deus ouviu sua oração. Deus ouve orações pequenas. Deus sabe o nosso estado de maturidade. Imagina você que é pai, que é mãe. Seu filho está crescendo e ele está aprendendo a andar. E aí ele vai tropeçar no chão. O que você vai falar com ele? Ah, seu idiota, você é burro. Você caiu, não sabe andar. Vocês acham que Deus age da mesma forma? Se nós que somos maus sabemos ensinar algo bom a quem é menor do que nós, quem dirá Deus? Se o seu filho cair no chão, provavelmente você vai, se você for bom pai, eu espero, você vai chegar diante dele, levantar o menino e ensinar passo a passo, pegar na mão dele e ensinar. Assim é Deus conosco. Porque nós, como Paulo diz, nós não sabemos orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, por mais que, ainda que o Espírito de Deus se expresse em nosso favor, durante esse processo é o Pai também nos ensinando a desenvolver na vida espiritual. E não há vida espiritual sem oração. Não há vida espiritual sem comunicação com Deus. Vamos prosseguir. Então, ainda que você ache que a sua oração foi falsa ou irreal, diante de Deus, ela, ainda que minúscula,
está enchendo as taças que nós falamos na aula passada. Podemos determinar se estamos orando de forma correta quando nossos pedidos se realizam. Se não, procuramos o defeito, pois talvez estejamos orando de forma errada ou algo em nós necessita de mudança. Talvez outros princípios de oração devam ser aprendidos, ou talvez seja preciso mais paciência e persistência. Feitos os ajustes necessários, tentamos mais uma vez. Jamais, repete comigo, jamais devemos complicar a oração. Tendemos a fazer isso logo que a entendemos como algo que se deva aprender. Também é fácil ceder a essa tentação, porque quanto mais complicada tornarmos a oração, mais as pessoas ficam misericórdia, mais as pessoas ficam dependentes de nós para aprender a orar. Eu sou sua cobertura espiritual, eu vou te cobrir. Está amarrado. Minha oração é mais forte que a sua. Ficam dependentes de nós para aprenderem a orar. Jesus, no entanto, ensinou que devemos nos aproximar dele como criança que procura pelo Pai. Sinceridade, honestidade e confiança são as marcas da comunicação entre pai e filho. Então, a única coisa que Deus requer de momentos de oração, eu quero que você leia isso para mim. Vai lá, no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Que bonitinho. É isso aí. E mais uma coisa, a oração não é algo que muda a Deus. Deus não muda, Deus é imutável em seu caráter. Mas sempre que você orar, você vai ser mudado em algo. Sempre que você orar, algo vai ser retirado de você e algo de Deus vai ser colocado. Sempre que você orar, as regiões celestiais não vão se movimentar, coisa do tipo. Mas algo em você vai ser tornado novo para a glória de Deus. Jesus é mestre em fazer tudo novo de novo. Então, todas as vezes que nos prostamos em oração diante de Deus, Deus está realinhando algo em nosso coração. Isso falando de oração. Intercessão já entra essas questões das regiões celestiais. Mas voltando para a simplicidade da oração. Nós precisamos nos achegar a Deus com sinceridade de coração, sem duplos sentimentos, com honestidade, não tentando disfarçar aquilo que está acontecendo aqui dentro, e confiança de que Deus está nos ouvindo. Confiança de que Deus está diante de nós e nós estamos dentro da sala do trono, junto com todo o conselho do Senhor que nós falamos na aula passada. Certo? Agora pula aí para a página 106. Paulinha, quanto tempo eu tenho? 7? Show. Para todas as grandes religiões monoteístas, a oração constitui o cerne do que significa crer. E para todos os tipos de povos, das mais variadas culturas, ela é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. O esforço para encontrar culturas, inclusive as mais remotas e isoladas, se alguma forma de religião e oração tem fracassado. Sempre existiu entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre o humano e o divino. Orar parece ser um instinto, aí você pode grifar isso daí. Orar parece ser um instinto humano que sempre existiu. Aí está aí negrito aí. Oração é a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. Ou seja, quanto mais eu me aprofundo em quem Deus é, mais como Deus eu o trato. Tem uma frase do John Piper que ele fala: Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, Deus ele é mais glorificado na minha vida quando eu entendo o seu caráter. Quando eu reconheço como Deus de fato. Eu tiro o Deus que eu criei do meu coração pelo relacionamento e agora o Deus verdadeiro passa a ser exaltado dentro de mim, porque nesse meio de oração, leitura, devoção, eu passo a colocar as verdades de Deus como centro da minha vida. Colocando as verdades de Deus como centro da minha vida, eu entendo quem Deus é de verdade. Porque a primazia agora é o conhecimento do caráter e não dos feitos. A Bíblia toda fala de Deus e por isso a prática da oração é tão disseminada em suas páginas.
A grandiosidade da oração nada mais é do que uma extensão da grandiosidade de Deus e de sua glória em nossa vida. As Escrituras são um longo testemunho dessa verdade. Nosso objetivo nessa aula é equipar você para o lugar secreto. Não queremos teorizar muito, mas disponibilizar ferramentas para ajudá-lo a crescer em sua vida de oração com Deus. Aí, a oração nada mais é que a chave para tudo que necessitamos ser e fazer em nossa vida. E o que é a oração? A oração pode assumir muitas formas, mas toda oração é essencialmente uma conversa com o Senhor. Em todos os casos, é sempre Deus que dá o primeiro passo. Por isso, ouvir é essencial e sempre deve proceder o pedir. Quanto mais claro for o nosso entendimento de quem Deus é, mais eficazes serão as nossas orações. A oração é como um dom espiritual. É uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Contudo, a oração pode ser ainda mais que isso. Muitas de nossas conversas, talvez a maioria delas, são superficiais, ou seja, conseguimos trocar informações sem nos revelarmos muitos uns aos outros. Algumas conversas vão mais a fundo e, quando isso acontece, ambas as partes envolvidas revelam não apenas informações, mas o seu próprio ser. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu só vou ter algo para falar com Deus quando eu entendo quem Deus é. A Tamara falou uma vez aqui pregando, foi lá na Icavinha até. Ela falou assim, eu só vou ter... A primeira coisa que ela falou, se eu tenho vontade de orar, é porque Deus mesmo colocou essa vontade dentro de mim. E a outra coisa que ela falou é o seguinte, eu só consigo conversar bastante tempo com alguém com profundidade se eu conheço essa pessoa com profundidade. Então, eu vou conseguir conversar com o Tiago olhando nos olhos dele até porque eu conheço o Tiago. Como é, tipo assim, você tem aquele amigo que você conversa por sinais, né? Teve uma vez aqui, foi até engraçado que na rede estava o Augusto, na reunião que a gente fez, vocês podem perguntar a Paulinha. Augusto, Ariane e Larissa zoando os outros pelos olhos. Ou seja, mas é porque existe ali intimidade. Existe ali um envolvimento de tal forma que só de olhar para a pessoa você consegue se comunicar. Você pega também trejeitos, manias das pessoas que você tem intimidade, manias das pessoas que você tem relacionamento. Então, como me tornar mais parecido com Jesus se eu não me envolvo em relacionamento com Jesus? Como ter tempo de qualidade com Deus se eu não passo tempo onde Deus revelou o seu coração? Então eu quero que você faça uma dinâmica comigo que eu costumava fazer com os meninos. Pega a sua Bíblia, se você tiver com ela. Fecha seus olhos. Ou sua apostila. Finge que sua apostila é sua Bíblia. Vamos à imaginação. É válido. Nesse livrinho que você tem, feche seus olhos. Nesse livrinho aí que você está segurando, alguns na apostila, que agora é a sua Bíblia. Vamos imaginar aqui. Você tem aí características de uma pessoa, o caráter dessa pessoa, a profundidade do coração dessa pessoa, os feitos dessa pessoa, o conhecimento dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa, a intimidade dessa pessoa. Só que aí a gente precisa parar para ver que a gente tem tudo isso na nossa mão. O que você tem feito com isso que foi te confiado? Agora eu quero que você coloque, segurando a sua Bíblia, coloque uma mão no seu coração. Você está sentindo o seu coração palpitar? A Bíblia é como se fosse o coração de Deus, com todos os segredos, caráter, informação, paixões te dado. O quanto que você tem valorizado o coração de Deus que está em cima da sua mão? Será que esse coração tem pegado traças? Será que esse coração tem pegado teias de aranha? Pode abrir os olhos de vocês. Aí é vocês com Deus, não estou nem aí. Então, agora aqui, a gente vai ter a nossa dinâmica, né, de oração, nossa parte prática. Um outro erro que vocês cometeram na aula passada é que vocês foram apressados demais. No sentido que eu falei que vocês poderiam interromper o Augusto, mas não é para vocês deixar o Augusto de fluir. Muitos de vocês não deixaram o Augusto fluir. Fred, tem como projetar texto ali? Joga ali Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro.
tendo todos eles o quê? Repete para mim, harpas, troca salvas por taças. E taças de ouro cheias de incenso. Ou seja, não era uma coisa desorganizada. As harpas estavam presentes. Então, as orações dos santos não podem ser, não podem interromper a adoração que flui dos santos. Então, vocês precisam deixar o ministro fluir também. Ter um tempo e aí vocês vêm como comunidade e oram junto. E aí, voltando às regras. Orações curtas. Hoje eu vou escolher 3 equipes para 3 temas diferentes. Mas como nós vamos ter eu vou colocar as equipes aqui de uma vez, que aí fica mais fácil de eu explicar. Pode vir Tiago hoje, pode vir Silvinho, pode vir Ju, pode vir Johnny, pode vir Brajato, pode vir Keila. Quem que eu não escolhi na aula passada? Pode vir Tamires. Não, Tamires foi. Foi não? Pode vir Tamires. Pode vir Jonathan. Pode vir Angélica. Fechou? Gente, a gente vai tentar trabalhar então com 3 temas. Como uma equipe só vai dirigir um tema, enquanto essa equipe está dirigindo, vocês podem descer aqui para orar, beleza? Junto com a igreja. Aí, quando passar para a próxima equipe, essa equipe aqui pode orar junto com o pessoal normal a partir do próximo tema. Aí, as mesmas regras. Quem estava aqui na aula passada? Então, eu vou explicar de novo. A gente vai ter um tema determinado para orar. Fred, joga ali para mim unidade. Hoje a gente vai orar por esse tema, unidade da igreja. Tinha que separar o dali. Unidade da igreja. Então, qual que é a regra? Não pode fugir do tema. Ah, estou sentindo orando por unidade, vou orar, vou orar pela justiça da cidade. Não pode. Em nome de Jesus. Ainda que você repita a oração do seu irmão ou algo semelhante, a gente está indo junto para o mesmo lugar. Aqui não é um barco desgovernado, nós estamos em intercessão como um corpo. Então, se você sentiu alguma coisa, deixa o sentimento aí. E uma coisa que umas 3 pessoas falaram, né, na última aula, orando, foi sobre fé racional. Gente, a fé não é mística, mas a fé também não é racional. A fé é transcendental, ou seja, ela está além do tempo e do espaço. Ela é algo transcendente que nos afeta. Mas a fé ela tem aspectos que envolvem o sentimento e ela repousa na razão da palavra de Deus. Então a fé tem toda essa ambiguidade, por isso ela é transcendente. Ela está além da nossa imaginação e do nosso pensamento. Então, é para anular as emoções? Eu senti muito que estava tendo esse extremismo, né? Na última aula. As emoções não são para serem anuladas, mas elas precisam ter o seu lugar. Entendeu? Oi.
seria, para quem não estava na última aula, seria algo basicamente assim, João 17, 20 e 21, que vai fundamentar o nosso tema, é quando Jesus fala para que todos sejam um, assim como eu sou um em ti, tu és um comigo, eles sejam também um convosco. E aí você pode orar, Senhor Jesus, que o Senhor possa unir a sua igreja, que nós possamos ser um corpo, um coração, uma somente, assim como o Senhor é um com o Pai. A igreja de Juiz de Fora. Aí você pode incluir até a cidade nesse aspecto. Que a igreja de Juiz de Fora possa ser uma, que as placas possam cair, que possa haver convergência de todas as coisas. E daí em diante, esse é o modelo. E aí vão ser orações curtas, e aí um líder vai orar, eu vou deixar o microfone aqui e vocês vão ficar livres para vir orar também. Show? A cara da Ju tá muito engraçada. Pode apagar, Tiaguinho. Eu vou começar com qual grupo, pai? Lá de baixo? Oh, Senhor Jesus. Senhor, queremos clamar nessa noite ao Teu Espírito Santo, que venha nos conduzir, ó Pai, e que o Senhor possa trazer sobre toda a igreja uma unidade. Espírito Santo, capacita-nos a andarmos na mesma visão, na mesma missão que era o Senhor, o mesmo alvo que é Cristo. Espírito Santo, coloque em nós um coração que vise, acima de todas as coisas, o cumprimento das profecias. Que nós tenhamos um coração unidos, ligados, e que nós venhamos a entender que dentro de uma congregação existem os 5 ministérios e que todos esses possam estar ligados na mesma missão. Que todos nós possamos estar ligados à videira que é Cristo. Espírito Santo, coloque em nós um coração que não venha se ensoberbecer, um coração que não venha se sentir superior a outro, mas que cada um de nós possamos nos sentir inferiores aos outros, para que o Senhor cresça. Que o Senhor possa trazer unidade a todas as igrejas de Juiz de Fora. Que não haja divisão, que não haja, meu Deus, egoísmos. Que os pastores possam entender, ó Pai, que as ovelhas são do Senhor. Meu Deus, e que todos possam entender, ó Pai, que o Evangelho é pregado para o Senhor e não para homens, não para a glória de homens. Meu Deus, que cada um de nós possamos entender a missão um do outro, que nós possamos nos respeitar mutuamente como membros do mesmo corpo, e que nós possamos nos importar com a dor do outro, com a ferida do outro, que se um cair, o outro possa levantar. Meu Deus, que o Senhor coloque em nós um coração de verdadeiramente filhos unidos, que nós possamos entender que a divisão destrói as casas, ó Pai. Que nós possamos entender que um ministério não pode fluir onde houver divisão.
Meu Deus, que nós possamos respeitar as diferenças uns dos outros, que nós possamos respeitar os processos uns dos outros, ó Pai, e que nós possamos nos ajudar mutuamente, Jesus. Coloque em nós essa união, essa unidade, que nós possamos ser como a igreja de Atos, crescendo, meu Pai, a cada dia na graça, no conhecimento, no partir do pão, na comunhão, ó Pai. E que não seja uma comunhão de placas, mas que seja uma comunhão, ó Pai, entendendo a missão, entendendo que o teu reino, que o céu não está subdividido em placas, Jesus. Traga isso a nós, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, conduza essa oração a Deus. Leve tudo aquilo que nós pedimos. Lembrando, gente, orações curtas. E um outro ponto onde vocês estão errando, concordância. Quando um irmão está orando em uma direção, nós como igreja, intercedendo juntamente com ele, nós concordamos quando isso está alinhado com aquilo que foi proposto, amém? Agora está aberto para vocês. Lembrando, a harpa precisa fluir também. Somos um corpo. Precisamos dar liberdade uns aos outros, igual o Reuel ensinou para a galera do louvor ali, quando o PC estava ali dentro e eles não se comunicavam. Precisamos entender e ter a sensibilidade do fluir de Deus de cada um, amém? Ô Paizinho, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, meu Pai, porque quando lemos nas tuas escrituras, Senhor, meu Deus, meu Pai, vemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, o ensinamento da unidade com seus 12 discípulos, Pai. Ó Deus, como o Senhor nos ensinou através deles, porque cada um tinha sua debilidade, cada um tinha, Senhor, meu Deus, meu Pai, os seus defeitos, e o Senhor, meu Deus, meu Pai, pôs eles na mesma mesa, Pai, unindo eles, Senhor, meu Deus, meu Pai, ensinando cada um deles a levantar um ao outro, Pai. Como foi dito aqui na aula, Pai, que possamos, Senhor, meu Pai, pôr isso no nosso coração, como unidade, sermos colchão macio um para o outro, Pai. Oh, Deus, e não, Senhor, crítica, Senhor. Sim, Senhor, unidos, Senhor, meu Pai, em comunhão, meu Pai, em sabedoria, Pai. Oh, Deus, como aprendemos contigo sobre união, porque o Senhor não deixava ninguém sozinho, Pai. Moisés, Senhor, o Senhor pôs Arão para ajudar ele, meu Pai, porque sabendo que ele não falava bem, Senhor, e tinha um irmão que falava bem, Pai. Oh Deus, então nós queremos ser ensinados dessa forma, Senhor, unir um ao outro, Senhor, meu Deus, meu Pai, com aquilo que somos bons, Senhor, para que sim completamos um ao outro, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque somos capazes de fazer isso, Pai, porque o Senhor nos ensina, Senhor, é só nós depositarmos a confiança em Ti e unirmos a fazer a Tua vontade, Senhor, que o Senhor já está escrito na Bíblia, Senhor, é só seguirmos. Muitas vezes nós não seguimos e demos mole e derrubamos um ao outro, Pai. Oh Deus, nos ensina, Senhor, essa unidade descrita na Tua palavra, Senhor. Amém. Jesus, assim como estava em Atos, Senhor, que aquele povo estava unido, Senhor, unânime, Senhor, com a mesma mente, com o mesmo coração, Jesus. E foi um ambiente propício para que o Espírito Santo descesse, Jesus. Senhor, nós queremos representar a nossa igreja, Jesus, que nós tenhamos nesse mesmo pensamento, Senhor,
Todas as vezes que nós fomos nos reunir no Teu nome, Jesus, que ao entrarmos por aquela porta, a nossa única mente, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma sejam ligados no Senhor, Jesus. Que nós não venhamos, Jesus, conversar, que nós não venhamos, Senhor, olhar em celular, mas que esse tempo seja preparado, todos nós como igreja, Senhor, com a mesma mente, com o mesmo coração, unânimes, ó Pai, aguardando, Senhor, para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, Deus. Desde o bebê, Senhor, até o mais ancião, esteja com esse propósito, Jesus, de adorar ao Senhor, de amar ao Senhor e de ouvir a palavra do Senhor, que não seja outro propósito, Pai, que sejamos unidos para que o Senhor possa cumprir no nosso meio todo o Teu querer, em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, para nos direcionar em unidade, Espírito Santo. Assim como a sua palavra diz, para aqueles que ainda hão de crer na sua palavra, que eles venham e conheçam a unidade do seu corpo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu rogo por aqueles que ainda hão de crer que o Senhor está vindo. Pai, eu te peço encarecidamente pelos cristãos que estão dentro da sua casa e fora do corpo. Te peço, Jesus, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha intensificar o seu corpo, Pai. Rogo, Pai, pelos pastores que estão mornos, Pai, que venham ser vivificados da sua palavra, Jesus. Ô Espírito Santo, nos guia, nos una como um corpo, que nós possamos entender que até o dedinho mindinho faz parte do corpo, Pai. Te pedimos, Pai, e rogamos por aqueles que ainda hão de vir, que se sintam abraçados, que se sintam inteiramente parte do corpo. Assim eu te peço, Espírito Santo, nos guia, em nome de Jesus. Gente, lembrando que não é só eles aqui em cima que podem participar, mas vocês também. Lembrando que isso vai ser critério da avaliação de vocês nessa matéria, tá? Soberano Deus e Pai amado, a nossa oração nesta noite, ó Pai, é que possamos ser como a igreja de Atos, ó Pai, onde todos viviam em unidade, ó Pai, onde eles sabiam que somos um corpo, ó Pai, e que Cristo é o cabeça, ó Pai. E esse corpo é um ajudando o outro, um levantando o outro. Ó Pai, que possamos ter o coração transbordando de amor, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha encher o nosso coração de amor, para cada dia possamos viver em unidade, ó Pai, transbordando este amor para aqueles que estão lá fora e necessitam de nós, que possamos ser um corpo unido em Cristo para resgatar vidas para Ti, Senhor. Que a Tua igreja possa viver em unidade e amor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Pai amado, estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelas nossas vidas, pedir a Ti, Senhor, a unidade, Pai amado, dentro de nossa igreja, Pai, dentro do templo.
Ô Senhor, que o Senhor possa estar agindo nos corações, Pai amado, colocando mais amor, união, Senhor Jesus. Ô Pai amado, que um possa ser com o outro na unidade, papai. Possamos ser só um corpo, Pai. Ô Jesus, assim como o Senhor era, Pai amado, o Senhor é, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, seja conosco na unidade, Pai amado. Una-nos, Pai amado, mais e mais, Senhor Jesus. É o que te pedimos, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor vai nos ajudar e nos abençoar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa noite, que o Senhor venha trazer para nós um azeite, Senhor, do Teu Espírito Santo, derramando em unidade na Tua igreja, Pai, nos fortalecendo, dando força, dando direção, Pai, para que nós possamos estar orando mais juntos, para que nós possamos ter despertados a buscar a Sua face juntos, Senhor. Que todas as igrejas, Pai, venham ter esse espírito de união, esse espírito assim como o Senhor derramou, Pai, de um vaso para o outro, foi se multiplicando os azeites. Assim também o Senhor venha fazer na tua igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor desperte em nossos corações a unidade, Senhor, quanto à igreja, Senhor. Que o Senhor afaste, Senhor, todas as nossas mazelas, nossos egos, Senhor, que nos impedem crescer em unidade e união, Senhor. Que o Senhor levante pessoas, líderes, pastores, que possam nos ajudar em conhecimento, Senhor. Que o Senhor levante pessoas que possam fazer a tua igreja crescer em unidade em nossa cidade, Senhor, em nossa nação, Senhor. Que as denominações sejam diminuídas e o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, aparta, Senhor, toda inveja que possa impedir crescermos, Senhor, toda a divisão na igreja, Senhor. Sim, Senhor Jesus Cristo, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Palmas para o grupo 1. Parabéns, gente. Mandaram bem. Fredinho, próximo tempo. Tempo. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Joga aí, Fred, texto, fundamento. Então, portanto, vós orar assim. A oração do Pai Nosso, perdão, só explicar, ela é dividida em 4 partes. Hoje a gente vai tentar fazer 2. Só vai dar tempo para uma. Depois a gente faz as outras 3. Então a gente vai aprofundar a oração do Pai Nosso. Orar a oração do Pai Nosso não é repetir o texto. Ainda que a gente repita, né, para ter a ênfase e tal, é se aprofundar dentro do significado do texto. E nós temos um Pai, que o Pai está conosco, que nós possamos nos aprofundar no amor do Pai, que a igreja venha se aprofundar no amor do Pai, nesse tipo de raciocínio. E assim a gente vai entrando mais dentro do coração de Jesus quando decidiu estabelecer isso. Então, Pai, qual grupo? Qual grupo que vai agora? Primeiro?
Quem começa? Oh, Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia o Senhor nos conceder, Pai, essa oportunidade. Pai, que o Seu nome ele seja glorificado através de nossas vidas, Pai. Oh, Pai, que através de nós as pessoas possam ver a Tua santidade, manifesta em nós a Sua santidade, meu Pai. Jesus, Pai, nos deu um espírito de ousadia como o Senhor deu para Estevão, Jesus. Nos deu uma recompensa, Pai, digna da que aquele homem recebeu, de ver o Senhor, Pai, em pé, à direita do nosso Pai Todo-Poderoso. Jesus, nós queremos manifestar o Teu amor, Pai. Nós queremos manifestar o Teu poder. Que através de nós o Seu reino venha ser reconhecido aqui neste lugar, Jesus. Jesus, essa é a nossa maior missão, que o Senhor se faça conhecido através de nós. Jesus, se não for para o Senhor ser manifesto através de nós, não tem o porquê nós estarmos aqui, Jesus. Então, Pai, muito obrigado, Pai, por cada dia o Senhor nos tratar com amor. Pai, nós não queremos comparar com o Teu amor, porque o Senhor é o próprio amor, Pai. Então nos deixe, Pai, experimentar desse amor. Oh, Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez, Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal, Jesus. Nos livre de todo mal todos os dias, Jesus. Que nós possamos entender, Pai, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor que está no céu. Oh Deus, então nós te entregamos tudo aqui em Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, o Senhor que é o nosso Abba, misericórdia, Senhor, por todas as vezes, Pai, que usamos o Teu nome em vão. Nos perdoe, Pai, por palavras esdrúxulas, Pai, e colocamos o Teu nome, Deus, comercializando o Teu nome, Pai.
Nos perdoe, Pai, pois o Senhor é exaltado acima de todos, Pai. Que tua glória jamais se perca em nossos corações, Deus. O teu nome, Pai, que é acima de todo nome, seja sempre exaltado. Que o Senhor venha ser glorificado através de nossas vidas, Pai. Nós que somos cartas vivas. Pai, que venhamos viver, Deus, somente para Ti, para Ti. Que a Sua verdade seja a nossa verdade, Deus. Que o Seu Espírito venha trazer os frutos, Pai, sobre nós. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai, uma porção, Pai, para que possamos melhorar cada dia mais, Abba. Paizinho, nos perdoe, porque somos falhos. Usamos o Teu nome em vão muitas das vezes. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por situações do dia a dia. E usamos indevidamente o Teu nome, Deus. Nos perdoe, Pai. Que o Senhor seja sempre exaltado. Hosana, Senhor. Hosana nas alturas, Pai. Glória a Ti, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, que enviou o Espírito Santo a nós, Senhor, que seja o Espírito Santo, Senhor, que flua de dentro de nós, que seja ministrado nessa noite, Jesus. Senhor Jesus, que não sejamos mais nós, seja o Espírito Santo, santifique, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Que o Senhor seja santificado através de nós, com o nosso comportamento, Jesus. Sim, Jesus, o Senhor é que trouxe o Espírito Santo a nós, Senhor, que encha o nosso com o Espírito Santo. Senhor Jesus, a gente aqui está nessa noite tentando falar um pouco mais de Ti, Jesus, que o nosso Pai querido, Pai amado, o nosso Abba, como foi falado, Jesus, o Senhor é nosso Paizinho amado, Jesus. Ô Senhor Jesus, que a santificação do Seu Espírito Santo esteja na nossa vida, com retidão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Espírito Santo, conduz essa oração. Pai nosso, que estais nos céus, meu Pai, Pai de todos que estão aqui, santificado seja o teu nome, exaltado, glorificado. Pai de todos os povos, Pai de todas as nações, nós te amamos, Pai, rendemos adoração nessa noite, queremos estar diante de Ti, Pai. Que o Senhor seja exaltado, glorificado entre nós e que o Teu nome venha a ser sempre adorado. Em nome de Jesus. Amém.
Ô, Paizinho, como é, Senhor, meu Pai, imaginar o Senhor, meu Pai, quando esteve aqui na terra, zelando, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo teu reino, meu Pai. Cuidando, Senhor, meu Pai, da santidade, Pai. Oh, Deus, nos ensina, Senhor, meu Pai, zelar. Ah, Paizinho, nos ensina a zelar pela santidade, Pai. Para que a gente possa um dia nos encontrar no teu reino, Senhor, meu Pai. Oh, Deus, não nos deixa, Senhor, meu Deus, meu Pai, separar da tua santidade. Não nos deixe, Senhor, parar de pensar no teu reino, Senhor, meu Pai. Oh, Deus, para que a gente possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser digno, Senhor, meu Pai, de te encontrar no teu reino. Oh, Espírito Santo, porque só assim, meu Pai, aprenderemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a zelar, Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez, Senhor, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nos ensina nessa noite a zelar, Senhor, meu Pai, por essa oração, meu Pai, que o Senhor deixou, Senhor, meu Pai, para que a gente venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente zelar pela santidade, pelo Teu reino e buscar através dele, Senhor, meu Pai. Oh, Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse ensinamento, Pai, que a gente não venha se perder dele, Pai, porque é o princípio de tudo, zelar pelo teu reino, pela santidade, Senhor, meu Pai, porque assim sabemos, Senhor, que as outras coisas, Senhor, virá, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Hoje eu ouvi uma frase que impactou meu coração, que é que o Senhor tem direito sobre nós. Pai, obrigado porque o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Nos perdoa porque tantas vezes queremos caminhar do nosso jeito, da nossa forma, ó Pai. Mas nós queremos viver o teu propósito, viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós amamos ao Senhor e desejamos realmente amar aquilo que o Senhor ama, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é bondoso, ó Pai. E nós queremos caminhar nesse sentido em direção ao Senhor, como foi dito nessa aula, ó Pai. Então nos muda o nosso coração, para que nós possamos ter um coração aberto para viver a Tua vontade para nós, ó Pai. Pai, como seja feita a Tua vontade, como continua essa oração, ó Pai, nós queremos viver, ó Pai, plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que nosso coração esteja realmente desejoso, ó Pai, mesmo no dia mau, ó Pai, mesmo quando uma situação às vezes a gente não se sente confortável, ó Pai, nós possamos saber que estar nas Tuas mãos é o melhor lugar para estar, ó Pai. Pai, nós sabemos que nós não temos direito de reclamar de nada, ó Pai, porque o Senhor nos formou, o Senhor que nos fez, o Senhor que criaste o universo, criaste todas as coisas, ó Pai. Então nós não temos direito de reclamar, nós não temos o direito de questionar ao Senhor. Nós temos apenas que estar com o coração aberto, ó Pai, para que a Tua vontade seja feita em nós, para que mesmo no dia mau, nós possamos continuar firme, olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo nosso Pai, o Senhor continua sendo nosso provedor, continua sendo tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Ó Pai, que nosso coração possa estar descansado no Senhor, sabendo que o Senhor proverá tudo aquilo que nós precisamos, se for financeiramente, se for o que emocionalmente, ou uma cura física. Nós sabemos que o Senhor continua sendo nosso Pai, o Senhor continua sabendo cada detalhe das nossas vidas, ó Pai. Então nós descansamos em Ti, nós sabemos que o Senhor sabe
de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Então, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos desperta todos os dias, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo no dia mau, ó Pai. Que nós possamos descansar em Ti, em o nome de Jesus. Senhor meu Pai, que encontre-se sentado nos mais altos céus, venho te pedir, Senhor, que continue nos orientando. Como filhos, Senhor, desobedientes, temos feito que não se realize a tua vontade. Pai, continue nos corrigindo, Senhor, para que possamos, Senhor, glorificar o teu nome, que todos os nossos atos, Senhor, que todas as palavras que saem da nossa boca, meu Pai, exalte o teu nome. Paizinho querido e amado, eu te peço, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por quebrar os gigantes que têm atrapalhado a seguir o caminho que o Senhor traçou para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, continue nos guardando, nos protegendo, e que a tua vontade, Pai, seja feita sempre. Em nome de Jesus, amém. Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, nós venhamos te pedir, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ser santo, assim como o Senhor é santo, Senhor. Meu Pai, nós sabemos, Senhor, que o Filho, ele imita o ato do Pai, Jesus. Meu Pai, nos ensina, Senhor, a falar como o Senhor falou, Jesus. Meu Pai, a andar como o Senhor andou, Jesus. Meu Pai, a ter os atos que o Senhor teve, Senhor, aqui na terra, meu Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu Filho lhe dividiu, Senhor, conosco, meu Pai. Porque na tua palavra diz que o Pai é nosso. Meu Pai, nós sabemos, Senhor, que tantos têm problemas com o Pai terreno. O Senhor soube disso, tanto que o Senhor falou que o Pai é nosso. O Pai não é só dele, Jesus. Pai, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor dividiu o teu Filho, o seu Pai conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu Pai, que o Senhor nos ensina, meu Pai, a amar, Senhor, o teu próximo, a amar, Senhor, a caminhar como o Senhor caminhou, Jesus, a falar, meu Pai, a ter o teu caráter, Jesus. Meu Pai, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, gente? Aplauda os outros dois grupos. Não deu tempo, mas eles participaram orando, né? Eu só queria pontuar uma coisa. Vocês conseguiram perceber o quanto que a intercessão é algo simples? Não tem peso, não tem aquele ambiente assustador. Intercessão é simples. Por que é simples? É algo que faz parte da natureza da igreja. Todos vocês são possíveis e potenciais líderes de intercessão. Não tem alguém que é maior, alguém que é menor, mas são pessoas orando em favor de uma mesma causa, para que Deus intervenha tanto na sua igreja local, quanto na nossa nação, no mundo como um todo. Simplesmente orando e adorando, reconhecendo o caráter de Deus. Afinal, como diz o arqueólogo lá, Rodrigo Silva, né? Deus não vence o diabo só com o poder. Ele poderia facilmente fazer isso. Mas Deus expõe o seu caráter, e a exposição do caráter de Deus
faz com que todas as trevas, tudo que é mentira, caia por terra. Então é isso. Eu só queria fazer uma pontuação para o Tiago, quando o Tiago estiver conduzindo isso, e para o Gutinho. E vocês passarem isso para os meninos, caso isso um dia se torne uma rotina nossa como igreja. De que as letras decoradas, como os meninos cantaram aqui, elas servem para nos conduzir como igreja. Mas eu gostaria que vocês também se conduzissem mais pelo coração do que por aquilo que vocês decoraram. Porque é nesses momentos que Deus pode colocar algo no coração de vocês que pode subir também como um tipo de intercessão, como um tipo de adoração mesmo, como um tipo de oração. Então, tenham sim canções decoradas, mas fluam mais com o coração, amém? Vocês são livres no espírito. Então, é isso, gente. Quem vai orar por nós para a gente encerrar? Eu vou escolher, hein? Aí. Não, eu queria ser bem pontual nessa oração. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para talvez um irmão que não está aqui na escola, que talvez o desânimo pegou ele, ou uma falta de condição financeira está trazendo uma vergonha que esse irmão não queira estar aqui. Que você ore por esse irmão, que peça a Deus para que Deus possa trazer ele até aqui. Porque assim como nós oramos na unidade da igreja, talvez o que o seu irmão precisa está em você. Talvez não, com certeza o que ele precisa está em você. Que seja numa condição financeira, que seja somente no abraço, ou que ele não está entendendo a matéria. Talvez você é uma ferramenta que possa ajudar ele a estar aqui novamente. Então eu queria que você, nesse momento, assim como o Carlos nos levou a meditar, eu queria que você pensasse no irmão que talvez semana passada estava aí do seu lado. E nessa semana ele já não está. Eu tenho aprendido muito com Jesus uma coisa, que antes de eu perguntar a uma pessoa por que ela não pôde fazer, eu passei a perguntar a ela o que aconteceu para que ela não conseguisse estar. Então talvez passa tão despercebido, estava cheia a última aula, e hoje uma aula tão vazia, entre aspas. Nós precisamos nos atentarmos para essas coisas. Entende? Nós temos a mesma funcionalidade. Eu estava conversando isso com o irmão Adalberto ali agora. O que o seu irmão precisa, que talvez ele não está aqui, está em você. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos essa escola em tuas mãos, Jesus. Jesus, muito obrigado por você ter colocado no coração do nosso líder, Pai, esse entendimento que nós precisamos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pai, nós colocamos os professores dessa escola em tuas mãos. Nós colocamos tudo aqui, nós consagramos tudo que acontece aqui ao Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles irmãos que não conseguiram estar aqui, Pai, por alguma outra forma, ou se seja por uma falta de condição financeira, ou talvez porque não está tendo entendimento da matéria, Pai, que talvez também um desânimo possa ter pego essas pessoas, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos use como canal para a vida dessas pessoas, Pai. Deus, nós repreendemos todo desânimo, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor continue nos agraciando com o Seu conhecimento, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos alcançar a estatura perfeita de um varão, aquilo que o Senhor proporciona para nós. Então, Deus, que nós também possamos entender que nós temos que ter o entendimento daquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, Jesus, nós te entregamos tudo aqui em tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.